Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus Tá On. Eu sou o Kim Matheus e este é o último episódio da saga Enem. Deixamos a disciplina mais linda de todas, a biologia. E para isso, trouxe dois convidados que trabalham conosco. Pedro, seja bem-vindo. Fala, Kim, beleza? Pessoal, muito bom estar aqui. Valeu. Luiz, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos falar sobre biologia no Enem. Biologia que é... Eu sempre falo, vocês devem concordar comigo. Pensar em segundo dia é a disciplina onde eles vão assim buscar um desafogo. Um conforto. Um conforto. Sim. Então a biologia ela já agrada desde o princípio. Dentro dessa prova aí vai 90 questões, 45 questões de matemática. Pesado, muito pesado, né? E aí vai mais ou menos 15 questões de física, 15 questões de biologia, 15 questões de química. A biologia é o conforto. Sim. Menos conta. É onde, teoricamente, o TRI vai dar uma ajudada. Sim. Quem quer medicina também tem facilidade, tem gosto pela disciplina, né? Então faz mais tranquilo também. Por isso que a gente sempre recomenda, no meio da prova, fazer biologia. Seja qual prova for, assim. Tem biologia, ela vai estar no meio da prova, que é onde a concentração tende a cair, então você vai na sua zona de conforto, enfim. Sem muitas delongas, o que o aluno deve esperar aí de biologia no Enem? O que vai cair? Vai. Cara, eu acho que o Enem tem uma tendência clara, eu acho que não vai fugir esse ano, né? Se a gente fosse falar um tópico, seria ecologia. Que envolve problema ambiental, que tem uma parte social interessante, o Enem gosta. Então acho que principalmente ecologia, se fosse falar um tema, né? Mas acho que o ponto que vale sempre ressaltar sobre o Enem, e aí vale para biologia e para outras áreas também, é focar muito em interpretação de texto, né? O Enem não é das provas mais conteudistas. Não é que nem a FUVEST que às vezes vai chegar para você e falar, ó, sabe isso? Tu sabe ou não sabe? No Enem, às vezes, ele dá uma diquinha, dá uma empurrada e você consegue, lendo o texto, ter uma ideia ali de como responder, né? Mas a gente também tem que ter um pouco de cuidado de não achar que é só interpretação. Né? Porque o Enem, assim, eu gosto muito do Enem, falando particularmente, meu TCC foi sobre Enem, então... Seu TCC foi sobre Enem? Eu tive a experiência, assim, de ler o Enem de 98 a 2002, então... Trouxemos um especialista. Perfeito. Então, tipo, dá pra gente ver como o Enem vai mudando, e o Enem de 2015, mais ou menos, pra cá, ele tem mudado um pouco a cara dele, porque ele não tem sido uma prova totalmente interpretativa. Porque antes você, mesmo sem muito conhecimento, você conseguia ler ali e extrair do texto algumas informações para ajudar você a resolver. Hoje ele ainda é interpretativo, só que ele é um pouco mais conteudista. Então você tem que entender o que ele está te pedindo, só que ele não vai te dar tudo de bandeja. Então você tem que saber alguns conceitos sim para conseguir resolver. Tem que chegar com conhecimento prévio. Exatamente. Antes era mais tranquilo. Antes você conseguia se desenvolver, desenrolar alguma coisa ali com enunciado, com texto, com gráfico. Hoje, você tem que ter algum conhecimento prévio para conseguir resolver a questão. Né? Então, ele tem caminhado um pouco para esse equilíbrio entre muita interpretação e conteúdo. Isso. Vários professores falaram isso, principalmente na prova de ciência da natureza. Olha só. Que ele veio ficando mais conteudista, veio se aproximando dos vestibulares tradicionais. E os vestibulares tradicionais meio que deram uma enemizada. Um equilíbrio, né? Isso, é meio no equilíbrio. Eu acho que o que sintetiza muito essa ideia que o Pedro trouxe, dessa mistura, tem uma questão que ela tá marcada pra mim. O Pedro talvez lembre, porque a gente chegou a ver ela junto, que é uma do Enem de 2020, que cobra equilíbrio de Hardt-Weinberg com sistema BO. Nossa. Sério? Eu não lembro dessa. Foi pesado. Só que ela é complicada porque quando a gente trabalha equilíbrio de Hardt-Weinberg, o pessoal aí que estudou deve lembrar, equilíbrio gênico, você trabalha com 2 alelos, né? Um dominante excessivo. Só que no sistema BO você tem 3 alelos. Então a fórmula clássica de Hardt-Weinberg muda. E aí só que ele te dá essa fórmula quebrada lá numa tabela. Então você tem que conhecer mais ou menos o equilíbrio de Hardt-Weinberg, mas tem aqueles dados que ele tá te dando. Então mistura bem. Você tem que conhecer e tem que ler o que ele tá te dando legal ali para conseguir resolver. O P, o Q e o W. R. Ele usou R. Ah, e o R é? É. Não lembro dessa questão. É bem trabalhosinha, né? Eu particularmente gostei da questão, mas eu conheço que ela era difícil. Aquele negócio, né? A gente
que é professor, tem esse negócio. Ai, questão bem feita, questão bonita. Mas não quer dizer que ela é fácil, né? Não, muito pelo contrário, às geralmente vezes quando a não prova é. é muito bonita, você falando, olha que questão, é porque ela é difícil. Exato. Exato. Tanto que eu gosto muito do Enem e falo prova bonita e tal, esse pessoal torce o nariz pra mim. Fala o que você tá falando. Prova gigante, cansativa. Eu falei, mas gente, calma lá. Pô, o assunto é Enem, né? Mas teve a Unesp aí essa semana. E aí caiu uma questão lá comparando duas rodovias com cromossomos não homólogos, no Eu caso. vi. Eu gostei, cara. Só que chegou um monte de gente reclamando. E essa questão aqui, daí eu olhei pro pessoal e falei, pô, eu entendo você não ter gostado, mas eu particularmente achei a ideia interessante, né? Sim. É igual do rim. O Pantanal, o rim do mundo. Sim. Essa daí Essa eu foi já legal. fiquei meio assim com ela. A sou Unesp muito- tem muito isso, né? Ela... eu acho que às vezes a Unesp ela tem forçado um pouco a interdisciplinaridade. Forçou até, acho que de forma desproporcional. Não é o tema falar Unesp, né? Mas pra fechar. Não. Eu vi duas questões. Uma que, pô, você tinha que saber. Uma inglês, basicamente, a questão. Não sei se vocês viram essa. Que dava um texto de É a origem da primeira da espécie. prova. E estava em inglês o texto. E você tinha que saber inglês pra resolver, basicamente. Né? Você não tinha que saber biologia, propriamente dito. Né? Acho que só pelo inglês você já matava ali. E outro que falava de um poema, acho que era de Machado de Assis, não tenho certeza. Pneumotórax. Isso, que você tinha que saber eu acho que não era não só Machado, qual não, que era a patologia ali, a doença, mas também saber qual que era o tipo de humor da questão, algo nesse gênero. Eu não sei muito de linguagens. Se estava num tom fatalista, se era num tom Exato, jocoso. exato. A Então, resposta tipo era assim, tom jocoso. você vê que é uma interdisciplinaridade muito forçada, porque, tipo, não é natural ali, né? Você vê que fica muito agressivo. Os alunos falaram, tinha inglês na prova inteira, o que não tinha inglês era geografia. A da rodovia, né? É isso, né? Essa dos cromossomos que eu citei. É meio que biologia com geografia, teoricamente. Sim. Mas era mais biologia. Falando de interdisciplinaridade, desse jeito o Enem não vai pegar, né? Não. O aluno não vai se deparar assim com uma questão à la Unesp. Nesse Longe nível, disso. Não. Mas às vezes eles colocam umas que até são falsas interdisciplinaridades. Tem aquela clássica que é de cobrar ótica com fotossíntese, né? De ondas, na verdade. Tem negócio do comprimento da onda e qual cor que é e qual que a planta vai absorver, esse tipo de coisa com fotossíntese, né? Só que às vezes ela teve uma aí, acho que no Enem de 2020 ou 21, não sei. Mas aí ela era basicamente física. Ela não era biologia, ela estava tangenciando ali. Então acho que quando tiver uma coisa assim meio interdisciplinar, na verdade ela é mais falsa, assim. Ela vai misturar os temas, mas no final ela está cobrando coisa de uma matéria só. Sim. O Enem ele tem dois tipos de questões interdisciplinares. Aquelas que são entre as frentes da biologia em si, e aquelas que misturam outras disciplinas, né? Só que não é algo tão agressivo como a gente pega a Unesp, qualquer um ali bate o olho e fala, pô, isso aqui misturou inglês com biologia, linguagens com biologia. No Enem você pega a questão, você fala, pô, não sei se a questão é de biologia ou é de química, se ela é de biologia ou ela é de física. Tá tão misturado, tão assim, intrínseco ali a função, que você já não sabe diferenciar, né? Tem esse tipo de questão interdisciplinar e tem aquelas que, tipo, você vai pegar, por exemplo, uma questão de sistemas. Ela não vai falar só de sistema respiratório, ele vai ali abordar 2, 3 sistemas juntos ali e você vai ter que ter, às vezes, conhecimento desses sistemas e de como eles funcionam juntos para resolver a questão, né? Então, o Enem trabalha muito com essa questão da interdisciplinaridade nesse aspecto também. O Luiz começou falando de ecologia, mas e aí, o que cai? O que mais cai? Ou o que vai? E fora ecologia, o que os alunos podem esperar aí? Cara, sempre cai biotech, né? Sempre assim, né? Sempre tem um negócio ali de biotech. Então, transgenia. Eu acho que uma coisa legal de saber, que eu bati na tecla com alguns alunos nos últimos dias, é a diferença de terapia gênica e transgenia, que eles confundem legal. Conceitos ali que eles confundem. Que é, assim, resumindo rapidinho aqui, né? Na transgenia você vai mover um gene de um organismo para outro e normalmente esse organismo ele é modificado no zigoto, então ele é todo modificado. Na terapia gênica você vai modificar o DNA de parte das células de um organismo que já está desenvolvido, já é adulto e normalmente para tratar alguma doença, né? Resumindo bem. Mas vale a pena aí, pessoal que não está claro, dar uma olhada.
Quem não guardou, por favor, pode voltar nesse trecho, memoriza. Pedro, Diga. o que o aluno deve esperar de conteúdo? O que vai cair no Enem? Fala Vai aí cair no alguns Enem? tópicos. O Luiz já citou sobre ecologia, que é a grande parte do Enem, e aí traz problemas ambientais do nosso dia a dia. Cai muito citologia também. Isso aí a gente já pode até pegar um pouco de uma parte interdisciplinar, que ele vai pegar a citologia, vai jogar uma bioquímica ali junto, vai puxar uma genética ali junto também, muita meiose, mitose pode aparecer junto com citologia. Eles gostam de fermentação. Gosta de fermentação, a parte também de energética, né? Pode falar também de fotossíntese, respiração celular. Fotossíntese, mas acho que desses processos bioquímicos de metabolismo energético, eles gostam de fermentação porque aí você pode falar um pouco de produção de alguns produtos, de etanol, de vinhos, bebidas, né, alcoólicas e pão, pode e falar também analática e iogurte, né? Da processo de eutrofilização também, pode falar bastante sobre isso. Botânica também costuma aparecer. E também corpo humano, fisiologia aparece, principalmente muito sistema circulatório, sistema digestório também aparece muito, e aparece muito a questão integrada deles. Né? Dificilmente vai achar uma questão específica, não vai cair algo só sobre hormônio ali, não é tão comum do Enem, que acaba sendo muito específico, mas ele pode jogar sistemas ali e brincar. E imunologia, né? É muito comum a gente ver questão ali de produção de vacina. Se aparece alguma coisa, seja como é feita ali a tecnologia da vacina, ou, por exemplo, o Kim estava caminhando ali e foi picado. A gente vai dar uma vacina ou dar um soro. Compara a vacina com soro. Então sempre vai cair alguma coisa de vacina. É costume do Enem cair esse assunto. E meio que situações, assim, da vida, né? Cotidiano. O professor levou a classe para meio do mato e ficaram X horas lá sem beber água. Exato. Assim, você estava falando disso, eu lembrei dessa questão. Assim, né? Particularmente eu gosto dessa característica do Enem. Porque aquela coisa, né? A gente, professor, tem uma visão, o aluno tem outra, né? O aluno quer resolver e passar. Sim. A gente às vezes fica pensando como que a questão pode ser interessante, porque quando eu dou aula, eu sempre tento de alguma forma mostrar como se aquilo está presente no dia a dia da gente. Não é uma parada que você está estudando só para passar, não. Né? Mas o aluno está focado em passar. E o Pedro falou de botânica, eu achei interessante que nessa última prova do ano passado, caíram umas 4 ou 5 questões de botânica. Bastante. Tinha uma de botânica difícil, né? Tinha uma, não sei se essa eu achei eu não gostei, que era uma que tinha uma tabela. Essa mesmo. Que você tinha que saber o que era o cerne. Pô, essa daí eu achei, sei lá, não sei como é que o TRI considerou, mas eu acho que ele botou nas difíceis de acertar, porque era bem conteudista. Isso é um exemplo da questão de interpretação e conteúdo, porque você tem que interpretar a tabela ali, mas você tem que ter o conteúdo também para resolver as questões. Não basta só você ler a tabela e conseguir extrair a informação. Com toda certeza foi uma questão difícil. Eu acho que foi. Essa questão foi difícil. Essa, e eu me lembro de uma que comparou, não sei se era do feto, do embrião. Eu tava pensando nessa. Porque quando ele falou de circulatório, porque ela é difícil, porque além de você ter que conhecer o sistema circulatório de cada grupo, que ele compara com crocodilianos, não é nem répteis, ele vai no crocodilianos. Específico, né? Que, pro pessoal aí tirar aqui do fundo da cachola, né? Os répteis, eles têm um coração tricavitário, tem 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Os crocodilianos, eles têm 4 cavidades, só que não tem separação de sangue, porque tem um buraco entre o lado esquerdo e o lado direito, que é o forame de Paniza. Tem separação? Tem separação? Não tem separação. Não tem, por causa do forame. Por causa do forame ali, eles misturam. Forame de Paniza. Exato, tanto que eles continuam sendo aí ectotérmicos por causa disso, Exato, né? Senão... né? Eu sempre que eu falo de sistema circulatório, eu tento falar, pessoal, mas aves e mamíferos têm um coração tetracavitário com separação do lado esquerdo e do lado direito, ou seja, é uma circulação completa que a gente fala. Não mistura sangue venoso com arterial. Enquanto os outros grupos, não. E aí tem a ver com o que o Pedro estava puxando aqui, né? Porque as aves e os mamíferos são endotérmicos. Eles produzem o calor que vai manter a temperatura deles no corpo constante. Para você manter essa temperatura, você tem que ter um rendimento metabólico muito alto. Então, se você misturar sangue venoso com arterial, não é legal, porque aí o oxigênio vai ficar muito dissolvido
e A aí é velocidade ruim. de transporte ali vai afetar a produção de ATP, que afetou tudo. Exatamente. E, novamente, já sendo redundante aqui, de novo, você tem que interpretar a questão ali dos grupos, mas você tem que saber que o crocodiliano tem um forma de pinanta ali específico. Volta naquilo que você disse, não é só interpretar. Você tem que ter o conteúdo ali para lembrar desse detalhe. Porque ele cai como é uma exceção, né? A biologia tem mais exceções que regras em geral, mas é uma exceção que você tem que lembrar para poder resolver. A parte do feto é complicado, porque tu tem que se ligar que o feto, apesar de ser um mamífero, que ele é um feto humano, ele não tem pequena circulação, ele não tem circulação pulmonar. Eu achei essa questão também difícil. Sim, eu achei difícil, tenho certeza. Tanto é que os alunos vinham falando, não, eu preciso gabaritar a biologia. Não, pera lá, Calma aí. não é bem por aí, meu. Você tem que ir muito bem na prova como um todo, muito bem em ciência da natureza, por exemplo, mas não necessariamente você precisa gabaritar a biologia. 90 questões, né, cara? No caso de biologia são 15, mas... Mas aquilo, você não pode focar em as 15 de biologia e esquecer o resto, né? Você tá fazendo uma prova, não é prova de biologia, você tá fazendo o Enem. E não necessariamente a biologia vai ser fácil. Sim. Né? Não é porque ela é a disciplina que teoricamente a galera tem mais facilidade por não envolver contas e exatas como um todo, né? É um problema do estudante brasileiro. Não é por isso que você quer passar numa medicina pública, tem que acertar todas. E fora que, dependendo de onde você for aplicar o seu SISU, biologia vai ter um peso menor do que outras disciplinas, né? Outras áreas de estudo. Então, às vezes, você vai na segurança ali, mantém uma média boa, mas foca em tentar aumentar a pontuação em outras áreas. Ô Pedro, você falou que estudou o Enem de 98 até aqui. 2002. O que foi mudando aí, vai? Cara... De 98 até agora. Mudou bastante coisa. O Enem, bastante, hein, isso daí. Isso daí. O Luiz estava no TCC assistindo, ele viu ali quase 3.000 questões estudadas. Foi trabalhoso, mas foi, não diria divertido, mas interessante. O Enem, a gente chama aí de velho Enem e novo Enem. Hoje ninguém fala novo Enem porque o novo Enem já está um pouco antigo também. Mas de 98 a 2008, o Enem ele tinha apenas 63 questões e não tinha uma área de divisão como é hoje, de ciências humanas, natureza. As questões estavam embaralhadas. Você fazia matemática, a próxima podia ser biologia, geografia, era meio bagunçado ali. E também tinha a redação, né? Em 2008, houve uma reformulação da prova, e onde foi também onde surgiu o SISU, onde unificou o processo seletivo das universidades, porque antigamente cada universidade federal tinha seu próprio vestibular ali. Sim. E hoje isso está integrado. E é bom, porque hoje você está, sei lá, está no Nordeste e presta uma prova para passar aqui no Sudeste, né? E vice-versa. E quando mudou isso, passou por uma grande reformulação o Enem. Ele passou de 63 questões para 180, dividindo aí em áreas de ciências humanas, ciências da natureza, matemática, linguagens e a redação. E ele mudou muito sua característica, porque assim, o Enem, ele hoje é a principal forma de acesso ao ensino superior, só que ele nasceu para avaliar o ensino médio, avaliar a educação básica, né? Então ele tem um desafio ali, porque ele, ao mesmo tempo que ele tem que ser uma prova para avaliar o estudante que está saindo do ensino médio, ele também serve para selecionar pessoal para o ensino superior. Então o Enem, por isso que o Enem hoje, ele tem esse jogo de cintura de ser conteudista para selecionar o pessoal, mas tem interpretativo também. E o Enem, estava até comentando isso com o Luiz antes, que a gente tem que parar a pensar um pouco, porque será que o Enem vai mudar um pouco esse ano para frente? Porque a gente teve uma mudança na grade do ensino médio recentemente, 2022. Sim. A gente tem um novo Enem, um novo ensino médio. E o Enem, como ele é estruturado, baseado na matriz do ensino médio, a gente pode ver aí, talvez não esse ano, mas nos próximos anos, talvez a gente vê uma mudança de abordagem do Enem sobre as questões, porque ele precisa também avaliar o ensino médio, né? Eles até falam que existe a possibilidade de ter uma parte dissertativa, né, no futuro. Então eles estão decidindo. É que o Enem tem muitas coisas que eles estão pensando também em Enem virtual e tudo mais. Então tem muitas coisas que eles estão trabalhando e eles não têm um foco, assim. É porque, assim, não é muito aberto, a gente não tem muita informação, né, do que eles estão pensando. Só quando está decidido que é divulgado. Mas o Enem está com um problema de banco de questões, né? Está sendo reutilizado algumas coisas. Eu vi a notícia há pouco que divulgaram que eles vão conseguir fazer uma prova só com itens inéditos esse ano. Ou seja, correu o risco deles reutilizarem algumas coisas, né? De questões anteriores, talvez não se reformular, talvez usar
material de segunda aplicação, esse tipo de coisa, imagino eu, né? Sim. Existe essa possibilidade. Existe. Então, eu mas penso- o que divulgaram é que eles vão conseguir fazer a prova inédita esse ano. Vamos ver como fica pros próximos, né? Então, por conta dessa dificuldade, eu penso o seguinte: acho que para 2023 e 2024 a gente não vai ter uma mudança muito grande na cara do Enem, porque ele tá com dificuldade de ter questões, mas conforme se eles conseguirem desenvolver bem o trabalho, de fazer novas questões para o Enem, eles vão fazer questões novas baseado na nova matriz do ensino médio. Então, a gente já pode ter uma mudança aí na cara do Enem de como ele vai ser feito. Sabe uma coisa que eu tava pensando aqui? O primeiro dia, ele meio que assim, voltou a ser o Enem pré-pandêmico. Então o aluno vai lá e fala, poxa, tinha história. Nossa, Aham. tinha geografia, porque os 2 últimos anos, pelo menos, eu falei, era tudo interpretação. Interpretação. Sim. E tinha aquela questão da Raíssa Leal, por exemplo, bem atual até. Porque o Enem, ele faz a questão, ela é testada, tudo bem. Mas assim, eu achei que estão mais antenados assim na Sim. atualidade. Lógico, Aham. não vai cair, sei lá, algo que aconteceu essa semana ou esse ano. Acho que não, né? Acho que não. Mas achei bem moderno, sabe? Uma coisa atual. Eu não esperava. Juro que eu não esperava. Eles trabalham bastante com questão do cotidiano e puxam isso também de atualidades, né? Já caiu Mariana? Tava pensando aqui, assim. Cara, Sabe o acidente de eu não Mariana? lembro, eu acho que não. Não tá tão atual, né? Tipo, Mas todo mundo esperava que ia cair muito tema sobre a pandemia e não foi assim tão abordado quanto acho que se esperava no Enem, pelo menos. Pandemia. no primeiro dia, né? Não desse ano, dos anos anteriores mesmo. Quando tava, sei lá, 2020, 2021. Mas aí é aquilo, né? Como é que vai testar uma questão? Na pandemia não Sim. dá, né? Então, Mas pode ser? Então, mas falando de temas atuais, né? Poderia Isso. esperar, talvez 2020 em cima, talvez não, mas 2021 e da Pô, a prova de Raíssa Leal 2021. surgiu há quanto tempo? Foi entendeu? Então, foi em 2021, né? Porque ela estourou isso. mesmo no ano da Olimpíada, que era pra ser em 2020, mas foi em 2021. Isso, então assim, ó, pô, uma questão totalmente atual. Nova, Então, pô, dali vai. Tudo que aconteceu de 18 pra cá, meu, pode cair. É que existe uma tendência também, aí pensando mais parte de, já sair um pouco da biologia, o Enem ele não aborda temas muito delicados, né? Ele traz alguns temas que são um pouco irrelevantes, que tipo assim, que o pessoal não aborda muito, né? O tema da redação, acho que foi um pouco disso, né? Que tem a discussão, só que ela não joga uma luz sobre aquilo ali. E tem temas que o Enem prefere não tratar muito, né? Que são talvez polêmicos, digamos assim, né? Porque não Não entra em bola dividida. Exato. Perfeito. Então, por exemplo, você falou do caso de Mariana, é um assunto super delicado. Então, acho que não sei como eles conseguiriam abordar aquilo ali. A pandemia também teve muito problema na biologia, você pode jogar a parte técnica na biologia, né? Tipo, ser como é mais feita uma neutro, vacina, como atua ali o vírus e tal. Mas a parte de você talvez provocar uma reflexão é um pouco complicado, porque muita gente saiu ferida, digamos assim, dessa situação, né? E, querendo ou não, o governo também teve muita briga com a população sobre posição, sobre entender o que é pandemia, se era certo, como agir com a pandemia, né? Então, às vezes, eles preferem também não se meter nesse assunto para não gerar alguma polêmica, né? Então, acho que o Enem trabalha disso. Ele foge um pouco das polêmicas que podem causar um pouco de desconforto, mas ele gosta de jogar a luz em algumas discussões. O Enem, ele tem esse poder, né? É uma questão lá, meu, vira notícia e as pessoas falam disso e saem todos os jornais, enfim, olha, falaram, pá. Então é assim, é midiático. Sim. Pensando em temas midiáticos assim, acho que para biologia não seria um tópico, né? Mas para dar um exemplo, acho que de coisas que o Enem pode fugir, por exemplo. Acho que eu não cheguei a olhar a prova do primeiro dia com muitos detalhes. Eu dei uma olhada, eu vi o pessoal comentando. Mas acho que eles não falaram nada sobre Ucrânia, né? Não. E aí, tipo, é bem recente, também tem isso. E é polêmico. Então, acho que sim. Não da guerra, né? Da guerra não, com toda então. certeza não. Então, Eu acho que até teve. São tantas. Começam as provas, né, meu? Sim. Então, em algum momento caiu, mas eu acho que foi Crimeia. Então, isso que eu outra. podia falar, Crimeia consegue abordar, foi 2014, 15, eles Isso. poderiam fazer algum link, né? Mas é que agora ainda estão em guerra, na verdade, vão fazer praticamente um ano, é as um coisas lá evento que não tá fechado, né? não tá fechado. Então acho que é difícil até você tratar sobre isso, sendo que tipo não teve uma definição, Sim. né? O que você pode fazer é como falar
por exemplo, citar Crimeia, que já foi um evento que já foi entendido o que aconteceu. Qual a diferença, pensando na biologia e nos vestibulares aí, nos processos seletivos? Qual que é a diferença na biologia, assim, da Unicamp, da Unesp, do Enem e da FUVEST? Pô, falei Vocês disso com o Pedro, a gente tava conversando um pouco antes, eu comentei disso. Ah, é? Falei, o FUVEST, aí entra naquilo, o Enem ele tem, a gente falou disso, o Enem tem ficado um pouco mais conteudista e os outros vestibulares têm ficado um pouco menos conteudistas. Mas na minha visão, a FUVEST e alguns outros, como a Unicamp, e a Unicamp acho que menos, mas são mais conteudistas, do tipo assim, o enunciado pode ter 1 ou 2 linhas, tipo, um artrópode glicerado pode ter. Aí tem as alternativas, é assim, tu sabe ou tu não sabe, cara. Sim. Boa sorte. O Enem vai te contar, não. Tem uma questão, acho que é de 2020, que ele tá pedindo para você indicar uma característica dos artrópodes glicerados que ajudaram eles a sobreviver e conquistar o ambiente terrestre. E ele te conta uma historinha, conta uns exemplos para te ajudar. Esses caras, né? A FUVEST, às vezes, ela não vai fazer isso. FUVEST é seca, né? Direta e reta, né? Eu até brinco assim, que parece que a FUVEST, ela pega o livro didático e fala, o que fala aqui? Fala isso, então, aqui no rodapé, tá perguntando isso? Então eu vou perguntar sobre isso aqui, no rodapé. Né? Bem específico. E o Enem, ele é cotidiano mesmo, ele gosta de pegar coisas que a gente vive no dia a dia que não dá atenção. Tem uma questão que é muito legal, 2020, que é uma questão que se a gente fosse taxar ela, que ela seria mais de farmacologia. Mas ela falava sobre, tipo, você pegava e ingeria ali um comprimido de remédio, e esse remédio ele tinha que ser dissolvido em alguma parte ali do seu corpo, né? Então ele tinha que resistir ao pH ali do estômago para poder chegar no intestino ali e tal. É uma coisa muito interessante, porque, tipo, a gente acaba tomando remédio sempre. Né? E tem tipos diferentes de remédios. Tem ali, sei lá, aquele Advil, uma cápsulazinha com líquido dentro. Um Dorflex, uma balinha ali, né? Ela derrete na mão. Tem aquele comprimido e tem a cápsula. Tem aqueles de gripe que são comprimidinhos, tem efervescente. Então, tipo, tem vários tipos de remédio que a gente acaba tomando. A gente não para pra pensar, tipo, por que será que é tão diferente, né? Por que um é maior que o outro? E o Enem trouxe essa ideia e falou, tipo, bom, a questão falava assim que, tipo, a gente tinha que saber que, tipo, como aquele remédio tinha que atingir até tal órgão, ele tinha que existir ali o pH do estômago e tal, então tinha que saber ali sobre isso. E aí eles têm que saber um pouco sobre pH, mas sabe sobre digestório, sabe sobre onde vai absorver, né? Exatamente. É muito dia a dia mesmo, né? Sim, é uma coisa do dia a dia e, tipo assim, ela pega assim, como que a gente pode abordar esse assunto no dia a dia da pessoa, né? Não é algo, tipo assim, como o Luiz disse assim, algo cru, né? Uma pergunta sobre o livro didático, é uma pergunta do nosso dia a dia mesmo, ela transforma isso numa pergunta do dia a dia. Isso acho que a grande parte legal, né? O enriquecimento do Enem é principalmente nisso. Eu citei que eu gosto disso, porque às vezes, a gente que tá aí convivendo com os alunos, a gente é professor, mas às vezes vira meio que um amigo / psicólogo, né? Sim. E aí eles sempre ficam, poxa, né? Eu não sou inteligente, não se sentem inteligentes, né? E eu falo pra eles, primeiro o que é inteligência, né? Inteligência não é você saber decorar um negócio, porque senão o computador é inteligente, porque ele tem um monte de dados aí dentro. Ser inteligente é um conjunto de coisas, mas ao meu ver primeiro você ter vontade de aprender, ter curiosidade. Isso é uma atitude inteligente. E sempre ter humildade também, de saber que, eu não sei tudo e em parte isso é bom, porque eu tenho coisas novas para aprender, isso é legal, né? Então, ter isso em mente. E acho que também a capacidade de associar o conhecimento à vida. Não adianta eu saber que os glicerados, eles têm 8 patas e tem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, mas por que isso é importante no meu dia a dia? E o Enem traz um pouco disso. Quando eu dou aula, eu gosto de fazer isso. Falar, sei lá, eu dou aula de osmose. Aí eu sempre pego e falo, o que acontece quando você deixa a sua salada lá um tempão temperada? O alface vai murchar, osmose. O que o pessoal faz? Não façam isso, inclusive. Quando encontra a lesma por aí e não gosta. Taca sal. É osmose. Tem aquele exemplo clássico também dos dedos enrugando quando você fica muito tempo na água. Então são coisas do dia a dia e é osmose, é biologia. Eu acho legal fazer isso. Mostrar como que a biologia, ela não é uma matéria da escola e do vestibular. Ela está na sua vida, né? Afastada do cotidiano, basicamente isso. Sim, é que às vezes a gente fala assim, né? Pra que eu estudo isso, né? Nunca vou usar isso, né? Pra que sei lá, estudo botânica, quero virar médico. Cara,
Mas existe muito tratamento médico que você usa plantas medicinais, Pô. né? A farmácia, a farmacologia ali, que você vai trabalhar junto com o médico que trabalha com a farmacologia ali, pô, a maioria das partes dos medicamentos vem de plantas. Opa. Né? Então, assim, calma lá também, não é assim, você não vai usar, realmente, boas partes, talvez assim, anatomia, vezes, você não vai precisar, mas entender ali algumas coisas é importante, né? Até como cidadão também, você ter esses conhecimentos no dia a dia, porque o ser humano não se resume apenas na sua profissão. Perfeito. Né? Então você pode ter hobbies, pode ter gostos, pode ter experiências do seu dia a dia que você vai precisar saber como funcionam algumas coisas, né? Você entender como funciona. Somos suspeitos de falar, mas pô, quando você sabe biologia, você entende, você vê uma árvore, entende como funciona. Eu viajei recentemente para uma ilha e, cara, pude ver assim, a natureza fluindo ali. Eu vi a sucessão ecológica acontecendo, eu vi ali os corais vivendo, eu vi ali o sistema marinho acontecendo e a cabeça pirou ali 220, né? E quando a gente entende algumas coisas ali, fica mais fácil de aprender, você vê que faz sentido, você vê como funciona a vida, né? Isso é muito rico e o Enem tenta trazer um pouco disso na sua prova, né? É que o Enem é difícil também, né? É difícil, a gente fala assim, o aluno fala, o Enem não é justo, mas é difícil também pro Enem, como uma avaliação nacional, conseguir selecionar as pessoas para o vestibular. Sim. É uma tarefa fácil. Selecionar também, entender o aluno ali, porque ele é nacional, então ele está pegando uma galera que estuda em escola pública lá na periferia, é a galera que estuda nas melhores escolas do Brasil, a galera que saiu do ensino médio faz 5, 6 anos e está em cursinho, a galera que saiu faz 3 anos e não está em lugar nenhum. Então ela pega uma galera ali muito grande, ela tem que ter questões para abarcar todo mundo ali na sua avaliação. Então, Difícil. Então é um Tarefa desafio. árdua. É um desafio muito grande. E é por isso que o Enem, às vezes, é tão difícil. A gente fala difícil. É uma prova impossível de ser feita no tempo? Sim, ela é projetada para ser impossível de fazer inteira. Né? Mas Você vai ter que chutar ali algumas. você vai precisar ali chutar algumas, pular outras. Não tem tempo hábil. Né? Se fosse ler a prova inteira, você já gastaria 2, 3 horas. Sim. Por isso que ninguém nunca gabaritou. E tá tudo bem. Sim, exato. Assim como Não é também feita nunca para- zerou. Né? Não é feita para gabaritar. Assim Isso. como também nunca ninguém zerou. Né? Por isso que o sistema TRI, ele trabalha também para equilibrar um pouco essa pontuação. Vocês estavam falando disso, assim, de trazer mais coisas do dia a dia, do Enem e tal. O aluno, às vezes, ele vai lendo e ele fala, não sei resolver. Bate o desespero, tudo, mas assim, eu percebo que se você lidar bem com as adversidades ali que a prova traz, assim, poxa, eu nunca fiz uma questão dessa. Pô, normal. Aham. E às vezes você resgata um conhecimento de outra, sabe, outra área, outra disciplina e consegue responder, assim. Então, eu acho que o preparo emocional, você estava falando meio barra psicólogo, o preparo emocional para lidar com as adversidades, É importante. principalmente quando a gente fala, né, de medicina nas públicas, que é o que a gente trabalha, é muito mais isso do que saber tudo. Porque tudo sim. não vai saber nunca. Pô, Assim. Sim. Eu falo direto pra eles. Lidar a prova, com problemas. a prova tem 3 aspectos das provas. Tem o conteúdo, né? Você tem que ter um conhecimento básico ali para resolver algumas coisas. Tem a interpretação de texto, que às vezes você sabe o conteúdo, mas se você não entendeu a pergunta, aí tu não vai conseguir responder. Porque tem aquele negócio, né? Às vezes a alternativa, ela tá falando uma informação que é correta, mas não tá respondendo a pergunta que foi feita. Sim. E tem o fator emocional. Vou dar um exemplo de um estudante nosso aqui do H+, que ele comentou comigo, não vou falar quem é, mas ele, se ouvir, vai saber. Ele comentou comigo que ele passou para a segunda fase da UFO. Opa. E isso levou a moral dele. E aí ele foi fazer um Nesp tranquilo. Pô, passei para a segunda fase da UFO, tenho algo, né? Ele gabaritou a biologia. Porque ele tava mais tranquilo. Às vezes você tem capacidade de interpretar, você tem o conteúdo na cabeça, mas fica nervoso e te Sim. atrapalha. Tava mais leve, brilhou. Voou. Sim. Sim, tem técnicas para você conseguir ler a questão, né? Mas se você não tiver uma calma também, você não consegue ali. Porque, por exemplo, uma técnica. Isso. As questões, né? Vamos lá. Qual a técnica para se ler as questões do Enem? Não só de biologia, né? As questões do Enem. Técnica para ler as No questões geral. do Enem. Eu tive uma experiência boa de poder ler umas 3.000 questões, então acho que acostumei um pouco, ficou Acho que automático. o espaço amostral tá bom. Acho que tá bom, né? Acho que tá bom. A gente pode aumentar um pouquinho agora esse ano que vai lançar um novo. Mas, cara, primeira coisa, é ler o comando da questão. Ele é o que tá perguntando. Pula a imagem, pula texto enunciado, vê que ele tá perguntando direto. E aí depois você... Aí você tem uma decisão. Se é um assunto que você sabe,
você já pode espiar as alternativas. Tá? Cai, sei lá, o Luiz falou de osmose. Pô, entendo osmose, sei osmose. Você já pode espiar as alternativas, mas não responda, porque você não sabe o que está no corpo. Então você olha assim, você já vai ter uma boa noção do que pode ser a correta. Então você já pode dar, tipo, ó, acho que é isso aqui. Aí você lê o enunciado, e você já pode dar uma lida mais por cima mesmo, porque já tá uma certeza maior. E às vezes o enunciado ele não vai agregar muito. Então ali você já, pô, li o enunciado assim, você lê uma vez só, falou, cara, o enunciado fala isso, vou comandar isso aqui mesmo, é essa aqui a alternativa. Assinalo, vou pra próxima. Li enunciado, pô, é um assunto que eu não tenho facilidade, que eu não tenho confiança, não lê as alternativas, porque aí você vai cair no distrator. Distrator, para quem não sabe, é uma questão, uma alternativa muito parecida com a correta, só que te manda pro lado errado. Sim. Ele distrai você. Então, se você está em dúvida, não leia as alternativas ainda. Leia o enunciado, ele pode trazer alguma coisa para você que vai te ajudar a contextualizar, pode ativar um gatilho de memória em você, para você lembrar algum conceito. Ou você pode até buscar, às vezes pode ser uma questão interdisciplinar, você pode buscar um conceito de química para te ajudar. Então, você lê o enunciado, já entendeu mais ou menos o que vai sair, aí sim você lê as questões. Tá? Existem essas duas formas. E é importante você ter o emocional, porque assim, tem que ter calma, porque assim, é só uma escolha. A gente faz escolha o tempo todo, né? Hoje a gente tomou um cafezinho aqui e eu escolhi se eu queria café com açúcar ou sem açúcar. No Enem eu vou escolher se eu quero a alternativa A ou B. É uma escolha. Tem um peso maior, mas é uma escolha. Então a gente está acostumado a fazer escolhas o tempo todo. Então a gente tem que ter a confiança que, tipo assim, bom, eu estou preparado para fazer a escolha. Assim como eu estive preparado para saber se eu queria açúcar ou não, né? Eu já tenho um histórico, tipo assim, bom, não tenho um diabetes, eu gosto de açúcar, então eu tenho um histórico, tipo assim, que me baseia para tomar decisão. No Enem, a mesma coisa. Você já tem um histórico ali de conhecimento que vai te basear para você conseguir fazer a sua escolha da sua alternativa. Né? Então você tem que ter ali isso. E o psicológico, que vocês citaram, é importante. Porque se você não tem confiança, aí você não confia em você mesmo. Eu até brinco com os alunos que eu falo assim, que eles estão... Eu brinco assim, né? Eu falo, pô, se você não confia em você, eu não vou confiar. Porque você tem que ter uma autoconfiança para você conseguir impor ali o seu raciocínio. Porque senão você entra em parafuso. Você fica dá branco e você perde concentração. Você tem que ter ali uma calma e saber, bom, eu sei esse assunto aqui. Né? Então você tem que confiar também em você para resolver a questão. É um preparo mental mesmo, assim, Sim. como se fosse uma partida de futebol. A gente estava falando da Copa do Mundo, tem uma concentração para o jogo, existe uma concentração para a prova. Tem que ter descanso. Tem que ter descanso, exato. Exato. Então, ninguém joga um jogo antes do jogo, né? Perfeito. Você vai fazer uma bateria de questões antes de fazer uma bateria de questões que é a própria prova. E da parte emocional, eu costumo falar para eles assim, que às vezes a gente fica tenso na hora da prova, porque você olha pro lado e vê uma pessoa e fala, pô, esse cara aí tá preparado. Ou você começa a pensar, puxa, devia ter estudado isso, devia ter estudado aquilo. Mas, você tem que pensar assim, pô, você não estudou isso. Mas e a cacetada de coisa que tu estudou, cara? Isso, valoriza, né? Exato. Valoriza. Você não tem que pensar, pô, não estudei. Não tem que pensar, caraca, eu estudei pra caramba, sabe? Então, eu dei o meu melhor aí, ó, estudei pra caramba esse ano. Então, Exato. Chegou na hora da prova, tem que pensar, não tem mais como você estudar. Você tem que trazer a bagagem que tu adquiriu e mandar ver. É isso. Exato, mas você está lá, você olha para assim, vê um cara com a camisa do H+, e fala, putz, esse cara tá preparado, né? Vou ter que... já te abala ali. Se acha desse jeito, porque você é assim, né? Exato. Você passou 12 horas estudando, vários dias. Sim. E quem teve essa oportunidade, né? Exato. Você está muito mais perto do que estava antes. E vocês falaram sobre descanso, é que falaram, tipo, gente, não é em um dia antes que você vai aprender tudo que você tem que saber pro Enem. Você ficou... não é em um dia que você vai perder o que tu aprendeu também. Exatamente. Às vezes ficou 2, 3 anos aí, contando cursinho, ensino médio, se preparando para isso. Não vai ser um dia que você vai ganhar tudo ou perder tudo. Você vai ter que descansar. Sim. Eu tenho abri aqui um parênteses rapidinho. Uma vez, na minha época de vestibular, eu não descansei. Eu fui para um show do Pearl Jam um dia antes da Unesp. Oh, que legal. Porque, pô, o show foi agendado bem antes da prova, né? Eu falei, putz, e aí, né? O Unesp ou... história, não. O Unesp ou o Pearl Jam. Tanto que fui pro Pearl Jam, tanto que ele voltou mais depois do Brasil, em show solo, então valeu a pena. Mas estava destruído na prova. Obviamente não deu certo. Obviamente não deu certo. Não consegui para a segunda fase, mas passei na Unifesp, né? Então... Cansado, né? E aquela questão, não é que tipo assim, foi uma nova prova. Bom, o contexto era, eu estava cansado, né? E na outra prova eu fui muito bem. Então eu também entender isso. Às vezes você vai fazer uma prova que não vai ser legal. Não é que você não sabia o conteúdo e depois você passou a saber ou vice-versa. Exato, exatamente. Mas é importante você descansar mesmo. Né? Aqui a gente fala muito de medicina. Bom, a gente entende como funciona o corpo.
Sabe que tem seu tempo, tem que descansar. E funciona assim. 1 mais 1 igual a 2, descanso, mais preparo, igual a aprovação. Simples. É isso. Na semana aí, vai. Hoje é sábado. A melhor coisa que eles podem fazer, meu, é dar um rolê. Vai pro cinema, vai pro parque, fica escutando o que a gente tá falando. Isso. Exato. Quando estiver ali no ônibus. Você tá no conteúdo, Mas é um papo mas tá leve. descansando. Isso, tá descansando. Então, assim, Sim. você não vaga muito, né? Você não vai pra uma rave da vida. Sim. Não vai pro show do Pearl Jam. Não vai pro Não vai show do Pearl Pearl Jam. Jam. Ao mesmo tempo que você não tá fazendo uma bateria de questões, enfim, você tá dentro do assunto e... Exato. Todo mundo tem aquilo que gosta de fazer para relaxar, mas também tomem cuidado, né? Sei lá, não vai jogar um futebol um dia antes, aí se machuca e perde o Enem. Já tive amigo que aconteceu isso já. Caraca. O cara rompeu o ligamento do tornozelo um dia antes do Enem e perdeu a prova. E coisas acontecem, né? A lei de Murphy. A lei de Murphy. Perfeito. Se você deixar ela atua mesmo. Atua. Sem dó. Se algo pode dar errado, dará errado da forma mais errada possível, no momento mais errado possível. Isso. Que nem fazer. Você tava falando de TCC, seu TCC foi do Enem, velho. Se você deixar em cima da hora, vai faltar tinta, vai acabar a energia, vai acontecer coisas Então, bizarras. saiba seu local de prova, chegue antes. Chegue antes. O primeiro dia, eu fiz o primeiro dia e levei 40 minutos pra chegar lá. Então, meu, sai antes o máximo possível de novo. Porque... Sim, e não quer dizer que vai levar 40 minutos de novo, né? Pode ter um acidente, pode ter um trânsito inesperado que vai demorar mais. Isso. Tem uma barriguinha aí, vai. Chega lá, meu, fica lá na frente, né? Sim. Aí não vai... Que nem a gente vê, o pessoal chega e revisa na porta. Assim, se for bem leve, vai. Não vou dizer não faça, mas cuidado, né? Tem o pessoal que às vezes acha que... Só pra cortar a ansiedade, né? vai, sei lá, vai dar uma olhada naquela tabelinha daquele conteúdo, eu vou olhar aqui Um flashcard. viroses e bacterioses. Isso, é o que eu falo decoreba. do caderno de erros. Sim. Então, quando você vem fazendo o seu simulado, suas provas anteriores, você vai passando de forma correta tudo aquilo que você errou. Uhum. Certo? Você estava falando aí do coração tetracavitário, no caso dos crocodilianos. Poxa, me confundi. Os crocodilianos têm o coração tetracavitário, mas com forame de Paniza. Uhum. Beleza, colocou da forma correta. E você foi construindo aquilo, né? Construindo. Então, essa semana... ou qualquer semana pré-prova, você vem revisando isso, que seria o seu flashcard, o resumo perfeito. Uhum. Que é tudo aquilo que você tem errado e passou da forma correta. Isso é muito bom. Revisa, você pode deixar isso em 1 página, 2 páginas. A fórmula que eu esqueci, os conceitos que eu estava confundindo. Uhum. Então, assim, você dá uma olhadinha naquilo, você vai chegar na prova. Se você viu algo que você tinha acabado de ver, um dia anterior, no hoje, sábado, fala, encontrei na prova aquilo que eu li, que eu tinha errado. O resto você tem armazenado no encéfalo aí. Sim. Então você vai brilhar. Exato. Entendeu? E isso são técnicas de estudo, assim, difundidas mundialmente. Professor, Galera que passa... o erro é um bom professor, né? Quando eu tô trabalhando com eles, às vezes... eles vêm perguntar uma coisa, às vezes, quando eu vou esclarecer alguma dúvida, às vezes eu pergunto mais do que respondo, né? E eles ficam meio assim de falar, porque eles têm medo de errar, né? A escola ensina um pouco isso, penaliza demais o erro. E aí eu falo pra eles direto, eu não sou o Enem, eu não sou a prova, errar comigo não tem problema. Então erra aqui agora, pra depois lá você acertar, porque tu errando aqui comigo, tu vai aprender esse erro. E essa ideia do caderninho de erros é uma ótima ideia. Você falou disso, me lembrou de uma coisa, que na H Plus, um dia, acho que na semana que ia ter a Santa Casa, um aluno veio conversar comigo, me perguntando sobre a diferença ali de aracnídeos com quelicerados, que tem uma diferença ali, tava confuso. Aí eu falei, não, qual que é a pergunta, né, e tal, a gente foi, discutiu ali e expliquei pra ele. E caiu sobre esse assunto na Santa Casa. E aí ele respondeu e chegou no dia seguinte e falou, Pedrinho, que ele me chama de Pedrinho lá, falou, Pedrinho, eu te perguntei isso, cara, quando eu li aqui, eu lembrei de você. E aí consegui ir lá, desenvolver ali e foi. Então, realmente, ele estava fazendo isso, ele estava atacando as suas fraquezas ali, ao longo da semana, né? E no dia da prova, ele teve um gatilho, ele lembrou ali da nossa conversa e conseguiu se desenvolver na prova. Né? Então, o que você disse é bem legal, não só para o Enem, que já está em cima, não dá mais tempo de fazer isso, agora mas para as próximas provas, essa estratégia é muito boa. FAMEMA,
FUVEST tá chegando, FAMERP. As segundas fases que vão pela frente também, né? Que é um desafio a Unifesp, que tem um sistema misto, né? Então você faz o Enem, depois tem a prova da Unifesp mesmo. Também tem essa Vai prova ser em aí pra fazer. janeiro? Em janeiro tem tempo. Janeiro. Tem tempo. Tem um tempo aí. É. Ô Marquinhos, como é que tá de tempo aí? Porque senão a gente vai alongando. Pode falar pra gente. Estamos contando o outro, tá 45. 45, tá vendo? Tá Fala. no teu celular aí. Eu sempre falo meia hora, mas nunca é meia Nunca é hora. melhor. Bom, não vamos nos alongar, não. O que vocês dão de recado para os nossos alunos, para hoje, para amanhã e para o restante aí do ano, né? Puta, ano difícil esse, meu Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez o pessoal torça o nariz pra mim de novo. Mas, cara, aproveite a prova. Assim como você se preparou por muito tempo para fazer essa prova, a prova é preparada também muito tempo para avaliar você, né? Então, é um momento importante. Então, aproveite a prova. Vá com calma, você está preparado para enfrentar aquilo, né? Você não vai saber tudo, o que é normal, né? Mas acerte aquilo que você sabe. Que o Enem trabalha com isso. O Enem trabalha, o TRE ele trabalha com isso, né? Ele prioriza você acertar as fáceis e errar difíceis do que ao contrário. Então acerte aquelas que você sabe mesmo. Aquelas que tem uma dúvida, você pode lhe dar um chute consciente. Mas aproveite a prova, né? Acho que é um momento que o pessoal passou o ano inteiro se preparando para isso, né? Então não é um dia de sofrer, não é um dia de penalizado, é um dia cansativo, é um dia às vezes estressante. Você vai sair da prova cansadíssimo, mas você vai sair com um senso de dever cumprido, de relaxado. No dia seguinte você vai descansar um pouco e se preparar para a próxima prova. Então aproveite, porque você se preparou o tempo inteiro para isso, né? É um grande dia. E digo que aproveite e descanse. Agora é um tempo mais de você realmente atacar os pontos fracos, como o Kim disse aqui, com um caderninho de erros, e descansar. Porque a maratona só começou, né? Depois do Enem, semana que vem já vai ter a FUVEST, depois já tem aí FAMEMA, FAMERP, aí começa as segundas fases e vai ser puxado, né? Ainda tem Copa do Mundo no meio, para dar uma aliviada, né? Vai ser um olho ali na caderna de erros, um olho no jogo. Mas aproveitem esse momento mesmo, porque passa rápido e, cara, se acontecer de um dia você não for bem, foi só aquele dia. Você não apertou o seu ano para aquele dia, né? Se acontecer de perder o seu ano, digamos assim, você tem o ano que vem, você tem o outro ano. Sei que a gente tem a necessidade de passar logo para fazer aquilo que a gente ama, que a gente tem desejo, mas cada um tem o seu tempo. Eu tive a experiência de conhecer um rapaz na Unifesp que passou com 18 anos, já da escola, né? E eu tenho amigos que entraram em medicina depois de fazer biologia. A gente tem uma colega, a Vitória, fez biologia com a gente, se formou em biologia e depois passou em medicina. Sim. Né? Então, cada um tem o seu tempo. O tempo de preparo, o tempo de entendimento. E são todos jovens. Nós somos jovens. Quem talvez não muito. Não muito, não muito. Chamou Não o Renato muito. Russo. Ele é jovem há mais tempo. Eu sou um jovem há mais tempo. Mas, cara, aproveitem realmente esse momento. Que é importante. Todo mundo se preparou para isso e estão preparados para isso. Cada um de sua forma. E certeza que vão todo mundo bem nas provas. Boa. Eu acho que eu vou bater numa tecla repetida aqui, que eu já falei, né? Tem o aspecto do conteúdo e da interpretação de texto. Isso você trabalhou o ano inteiro. E aí tem o terceiro aspecto, que é o emocional. E aí eu falo, não pensa no que tu não estudou. Pensa no que tu estudou. Pô, tu estudou pra caramba, cara. E seu plantonista viu, o professor viu, a coordenação viu você estudando, a gente é testemunha. Tu estudou pra caramba. Então pensa nisso. No tanto que tu estudou, chega na prova pensando, pô, eu tô preparado. Porque você de fato tá. Né? Ninguém sabe tudo. Não tem como. Pô, eu trabalho com biologia. Às vezes me escapa alguma coisa, né? Então ninguém sabe tudo, mas o importante é saber. Pô, eu não sei tudo, mas eu sei pra caramba. Chegar na prova confiante, entendeu? E é isso. É brilhar. Chegar confiante pra brilhar. Boa. Acho que é bem isso também. Desfrute. Desfrute, né? É isso. Vá lá e aproveita. Queria agradecer vocês. Eu que agradeço. Agradeço o convite. Terão outros episódios, vocês participarão, estão convocados. Opa, Opa, estaremos eu tô aqui. me convidando. Como tem muita prova aí, né? O Pedrinho tava falando, tem muita prova aí, dá pra gente conversar pra caramba, seja pós-prova, seja antes da prova. Sim. Uma das ideias desse teu podcast, quando eu pensei nisso há um tempo atrás, era justamente para assim, pro dia de hoje, pré-ENEM, pro dia de amanhã, a gente tá próximo dos alunos no momento onde a gente não estaria.
Então é para que eles nos escutem, fiquem calmos e tenho certeza, é bem isso aí mesmo, assim. Que a gente vai ter de resultado vai ser absurdo. Curtam isso, valeu. Queria agradecer, Valeu. obrigado. Valeu, gente. E boas provas aí. Peraí. Opa. E como é que... Eu sempre esqueço disso, cara. Ah, Sigam o H Plus Med no Opa. Instagram, no Importante. TikTok, no Be Real. Nem tem Be Real, mas eu YouTube. sempre falo isso. Que eu aprendi esses dias. No YouTube, E como que eu acho o Pedrinho e o Luiz nas redes sociais? Cara, Ou não cê- acha? Tem gente aqui que eu falo assim, não, mas não vai me achar. Já teve, né? Eu falei, não, pô, então tá bom. pô, aí eu não tinha pensado nisso, né? Aí, ó. Porque eu tenho. Você tem o Instagram lá, não Então, tem? eu tenho um Instagram de um projeto meu que tá meio parado, que é o Insta Biológica, né? Que é um projeto meu de aulas e tal. O pessoal pode procurar no Instagram esse perfil aí, né? O outro é pessoal e tal. Tá, então, pô, é Então, isso. mas tem esse aí que tá meio parado, mas em algum momento aí eu devo voltar a mexer nele. Insta Biológica, tudo junto. Isso tá biológico. Eu tenho um Instagram também, que eu tava trazendo alguns assuntos, que é Pedrão Biólogo no Instagram. Muito fácil, @Pedrão Biólogo, você me acha lá. Pedrão Biólogo, conseguiu? Pedrão colocar Biólogo. esse? É, você viu? Pô, aí sim, hein? Você viu? É meu. O nosso diretor aí é o Marcos Ribeiro. Marcos Ribeiro, sigam. Senão entra no H Plus que acha todo mundo. Acho todo mundo. Perfeito. E agora você mudou o seu, né? Agora ficou mais fácil. 5H Plus. 5H Plus, agora não tem erro. É, engajamento. Engajamento. É. Valeu, gente. Queria agradecer. Valeu. Muito obrigado. Boa prova pra todo mundo. Boa Valeu. prova. Beijo. Valeu.